Será que essa ação que o piloto brasileiro Felipe Massa entrou contra a Federação Internacional de Automobilismo pode fazer o campeonato de 2008 ser revertido ou até mesmo lhe render uma volumosa indenização? Para comentar esse imbróglio todo do Felipe Massa contra a FIA, nós convidamos dois jornalistas do setor automobilismo e bem especializados. Rodolfo Santos, produtor de conteúdo, e Cássio Cortes, que já teve aí 7 anos como o head de comunicação da Red Bull aqui no Brasil e também produtor de conteúdo e apresentador do Acelerados. Alex, é um prazer estar novamente com você aqui. Sinceramente, acredito que o Felipe Massa não está atrás de uma reparação financeira, apesar de ser justíssima. Vamos apenas pontuar que o contrato dele com a Ferrari previa bonificação em caso de título e sem pensar na quantidade de contratos comerciais que viria na sequência. Reverter o campeonato eu não considero a forma mais justa de resolver. Apesar de considerar que o Massa foi sim o campeão legítimo em pista, Lewis Hamilton não teve nada a ver com isso tudo e fez o que precisava ser feito com as informações que tinha naquela época para ser o campeão. O direito do Felipe Massa é totalmente legítimo. Até o final da temporada de 2008, ninguém sabia do caso de Singapura. Pelo menos é o que se esperava. O maior escândalo de manipulação da história da Fórmula 1 só veio a público em 2009. Portanto, se durante a temporada não se sabia, não havia nada a ser feito. Mas o fato novo deste ano mudou tudo. Bernie Ecclestone declarou em uma entrevista que tanto a Fórmula 1 quanto a FIA souberam de tudo ainda durante a temporada e não fizeram nada para não prejudicar a imagem do esporte. Ele ainda declarou que, de acordo com os estatutos, deveriam sim ter cancelado a corrida de Singapura e isso significava que Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. É importante lembrar que a administração da Fórmula 1 era outra, assim como as pessoas da FOM e FIA, portanto, nada tem a ver com a atual gestão. Aquela manipulação de Singapura mudou o resultado dos 20 pilotos da corrida. Por isso, nenhum resultado depois do acidente é legítimo. Se cancelar a corrida ou considerar o resultado até a volta do acidente, a volta 14, Felipe Massa é campeão por pontos. Ele liderava com tranquilidade a corrida, deixou de marcar 10 pontos em um campeonato que perdeu por apenas 1. Com tudo isso, eu considero que o mais justo seria uma decisão inédita de divisão de título entre Massa e Hamilton. Além de fazer justiça, mesmo que depois de 15 anos, não criaria mais problemas para o futuro. Seria uma excelente demonstração da nova gestão da Fórmula 1 de que injustiças e trapaças não são bem-vindas mais nesse esporte. Bom, a gente volta para o carro agora, já no caminho de volta para São Paulo, para falar sobre Singapura Gate. O Felipe Massa, depois das declarações de Bernie Ecclestone, né, que passou todos os direitos da Fórmula 1 para o grupo Liberty Media, ele comentou que eles já sabiam no final do ano que a situação era totalmente irregular por conta do acidente provocado pelo Nelsinho, propositadamente, com orquestramento aí do Flávio Briatore, e agora existe uma ação do Massa contra a FIA, que eu não entendi direito se é para resgatar o campeonato ou só por uma indenização. Como que você vê essa história, Cássio? No juridiquês, Alex, muita gente não sabe, né? Mas antes de fazer jornalismo, eu fiz 2 anos de faculdade de Direito. Eu gosto um pouco das batalhas judiciais. Normalmente, quando você inicia, né, uma coisa, aquela história, né? Você pede um braço para levar um dedo, né? O Massa sabe, o Felipe Massa é um cara inteligentíssimo, né? Ele sabe que nunca alguém vai passar um canetaço e, o campeão do Mundial de Fórmula 1 15 anos atrás... Não é mais o Hamilton, é Felipe Massa. Isso não vai acontecer, o Massa tem certeza que isso não vai acontecer. Mas na hora de você fazer a sua argumentação, você fala, nós acreditamos que Felipe Massa é o legítimo vencedor do campeonato de 2008, que é o que ele disse, e por ter tido esse título usurpado de forma ilegítima, ele sofreu uma série de prejuízos. E é aí que está o âmago da questão do Massa, né? Não é difícil a gente imaginar que é muito legítimo, né? O Felipe, em 2008, foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 e ele ficou na Fórmula 1 até 2017, né? Imagina ou seja, tem mais 10 anos aí de contratos, né? 10 temporadas, 9 temporadas. Se ele tivesse feito esses 9 contratos, essas 9 temporadas, como um campeão mundial... O gatilho seria outro, né? Seria outro. A gente literalmente está falando de dezenas de milhões de euros que o atleta Felipe Massa deixou de ganhar
por ter perdido esse título de 2008. Ou seja, e de quem é a responsabilidade na argumentação jurídica dele? Da FIA, que não fez nada. Então a FIA deve ao Massa. A FIA e a Fórmula 1 devem ao Massa. E aí, mesma coisa. Imagino que ele esteja pedindo 100 milhões e vai fazer um acordinho lá por 10, né? Então, na tua leitura, claro, não vai ter o resgate do campeonato, mas deve ter uma indenização. Eu acho que vai ter uma indenização e eu acho que vai ter, nessa indenização, um paralelo que eu faço, que à primeira vista não tem tanto a ver, mas na ponta final, né, no resultado final tem um pouco a ver, é um pouco o caso do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Não tem como mudar o resultado daquela maratona. Mas foi feita uma cerimônia, a FIA, o Comitê Olímpico Internacional... uma coisa mais simbólica, né? Pedido de desculpas, né? Então, assim, eu acho que o Massa... Acho que até do psicológico. Agora, porque o Felipe Massa, por outro lado, também é um cara que tem muito dinheiro, não precisa se preocupar com isso. Ele não tá fazendo isso pelo dinheiro. Ele tá fazendo isso, eu acho que porque ele quer algum reconhecimento público de que ele foi, sim, lesado. E que ele merece, no mínimo dos mínimos, um pedido de desculpas, né? Eu acho que há alguma forma disso, não um pedido de desculpas, mas um reconhecimento da FIA de que houve uma gestão incorreta lá atrás e que o Felipe Massa foi prejudicado e, by the way, toma aqui 5 milhões de euros para ficar tudo certo. Eu acho que alguma coisa nessa linha vai acontecer sim, e acho legítimo o que o Massa está fazendo, né? Nessa realidade que eu tô falando, né? De ter algum reconhecimento público oficial de que ele foi lesado e de ser indenizado por isso, né? Não é pelo dinheiro em si, é pelo simbolismo de ok, a gente entende que você teve prejuízo e a gente está te compensando de alguma forma.